Olá a todas e todos. Eu sou Pedro, do canal Atmosfera, o canal de entrevistas. Dizem que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Quem disse isso foi Vinícius de Moraes, um grande mentor, né, um grande poeta. E aqui nós estamos para provar isso, afinal de contas, durante o período da pandemia, esse período tão triste, difícil e severo, também foi um período de fazer vários encontros, mesmo que online, através desse canal aqui de entrevistas. E então eu tive a oportunidade de conhecer um baita artista, um cara incrível. E aí então ficou assim como uma das heranças boas, né, uma das coisas positivas que eu tive a oportunidade de trazer, né, nesse período tão difícil. E aí então eu fiz uma outra entrevista que com uma outra pessoa, que é o Fábio Cerqueira, que está fazendo parte dessa, né, que vai conceder essa entrevista também. E por uma incrível coincidência, eu fui descobrir depois o que eles vão falar agora para vocês, pessoalmente para vocês. Gostaria de convidar Fábio Cerqueira e Gersi Macari para falar aqui para gente, por favor. Tudo bem, gente? Olá, boa noite, tudo Boa bem, noite. Pedro? Tudo bem? Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando aí no canal Atmosfera Entrevista. Prazer estar aqui novamente. Hoje, ao lado do Gersi, semana passada já bati um papo contigo, né? Para falar sobre questões políticas, sobre questões de política e diversidade, principalmente. E, enfim, como o Pedro falou aí, essa coincidência, ele já tinha entrevistado o Gersi lá durante a pandemia, como artista plástico e músico. E depois da nossa entrevista que eu comentei com ele que eu e o Gersi somos um casal, né? Nós somos casados, estamos juntos há 18 anos. Boa noite aos ouvintes do canal. Aqui eu, pela segunda vez, né, na entrevista do Pedro, que eu já conheci, como o Fábio falou, lá na época da pandemia, no período negro da era medieval do século XXI. E agora nós estamos, na era moderna do século XXI de novo, né? Um período negro que já passou. E aqui para conversar com vocês. Olha, estou aqui com a Marili Silva Cerqueira dando boa noite para gente. Boa noite. Minha Estou aqui mãe. também. Olha, estou aqui com a Bill Dias também. Boa noite. A Bill Dias, que é Boa uma noite. artista maravilhosa, uma pessoa incrível, sabe? Já começo aqui. Antigamente, a gente no canal tinha um momento de iniciar dando uma dica cultural, sabe? Então, eu já Hum. inicio hoje dando uma dica cultural para todo mundo, que é a Bill Dias que está aqui participando. Ela é uma artista incrível. Tem uma página dela no Instagram que eu vou colocar depois aqui nos comentários para as pessoas poderem acessar, sabe? É uma artista Uhum. maravilhosa, completa, é uma cantora, dançarina, enfim, uma daquelas pessoas que você poderia passar horas na sua vida e perder o tempo conversando, que é uma pessoa incrível. Então já deixo aqui a dica cultural inicial. Legal. Eu conheci, viu, Pedro? Eu conheci a Bill Dias no lançamento, na abertura da exposição dela no Espaço Marco do Vale, ano passado. Olha, Realmente, ele fez uma performance aí realmente maravilhosa, bastante tocante, emocionante. tô falando, né, que a vida é arte do encontro, realmente. É. Então, olha, eu gostaria de iniciar, já que a gente está falando sobre a arte do encontro e todas as formas de amor e encontro que são possíveis, né? Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês como que vocês se encontraram, se conheceram, como que foi? Estava eu lá no começo da década de 2000 e pouco, na sala de bate-papo, sala UOL, bate-papo, é, querendo me divertir, sabe? E como eu curto jovens, eu dizia lá que eu queria encontrar um jovem para algum tipo de relacionamento. E de repente entra lá um- uma pessoa com um apelido estranho, né? Dizendo que queria conversar comigo, eu não dei bola, porque o nome era muito estranho, sabe? Era Lancelot. Falei, isso não é nome de jovem, né?
Mas dali ele falou assim, não, eu sou jovem, eu sou um garoto de 18 anos. Bom, conversa vai, conversa vem. A gente acabou marcando o encontro, a gente se encontrou, e do primeiro encontro surgiu o segundo, do segundo foi para o terceiro, e assim foi, e nunca mais nos separamos. Mas o nosso encontro foi pelas redes sociais. Aqueles que dizem que rede social só serve para sacanagem, está enganado. Porque, claro, é para diversão, é para encontro, é para uma ficada, duas ou Uhum, três, mas também quando você encontra uma pessoa que tem conteúdo, que tem reciprocidade e que não é só a questão corporal, né? Que tem mais, tem a questão cabeça, química, tal. Foi o que eu encontrei no Fábio. E o Fábio disse que encontrou em mim. uhum. Eu afirmo aquilo que eu sei. E aí ele confirma ou não. Mas isso, até prova em contrário, isso já faz 18 anos. E são 18 anos de muita história, né? A gente imagina, porque, afinal de contas, em 5 anos, a gente passou, nesses últimos 5 anos, né? A gente passou por uma transformação é, tão grande, né? Inclusive um retrocesso, de certa maneira, né? Assim, quando a gente mais imaginou que poderíamos ter esperança, puxa, já superamos, né? Estamos começando a superar as formas de preconceitos que existem. Estamos, né? Porque a gente sabe que o ser humano é feito dos conceitos e preconceitos que ele tem, que ele nunca vai deixar de ter preconceito. Seria até ingenuidade, né? Dizer que, por exemplo, se uma pessoa nunca viu neve na vida dela, e se ela encosta, ela fica imaginando, né, como que é. Aquilo já é um preconceito. Então o problema é quando a gente cria um preconceito que a gente não se permite ter a real experiência de conhecer o outro lado, né, de ouvir Uhum. as outras histórias. Então nesse sentido, como que foi para vocês enfrentar assim esse retrocesso que aconteceu? Eu estou sendo muito negativista ou ainda existe esperança para que a gente possa ser um país mais tolerante? Eu acho que esperança sempre tem. Eu acho que, assim, apesar dos. A história do mundo, ela avança desse jeito, né? Ela tem um certo avanço social, depois ela retrocede um pouco, avança, retrocede, tem esses altos e baixos. Mas se você for colocar na somatória de tudo, a gente segue avançando, né? Então, nós estarmos aqui hoje como um casal conversando com você é um exemplo disso. Isso há pouco tempo atrás seria inimaginável, né? Então, algumas etapas que a gente vai conquistando, mesmo que venham ataques contra isso que a gente conquistou, a gente se prende, né, aquilo de ninguém solta a mão de ninguém, né? Então a gente se segura e, e, e se prende aquilo que a gente tem para que a gente não, pelo menos a nossa vida não seja impactada. A gente sabe que o discurso contrário aumentou muito, politicamente, a violência contra pessoas LGBT aumentou, né? A gente vê vários casos de violência acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente está tendo essa liberdade de estar aqui falando enquanto um casal. Então, isso mostra que, apesar de momentos de retrocesso, a gente segue conquistando os espaços. E assim, esse momento de retrocesso que a gente passou foi um momento também de bastante mudança na nossa vida, né? Porque a gente já vinha de um relacionamento já de antes disso, né? Já de 18 anos, desde 2006, mas foi justamente por causa da eleição do Inominável, né? E do medo que a gente tinha, obviamente, de perda de direitos, que a gente resolveu se casar, oficializar a nossa união. A gente já tinha um contrato de união estável desde 2015, mas aí quando em 2018 veio, enfim, todo aquele movimento da extrema direita, foi que a gente decidiu fazer a conversão de união estável em casamento. O Jersey tinha um pouco de medo de fazer isso, porque, enfim, foi um processo todo
de abertura, assim, né, de saída do armário enquanto um casal. A família dele ainda não sabia, e ele tinha receio de que, saindo do edital de proclamas, as pessoas soubessem através do edital e isso pudesse causar algum tipo de constrangimento. Então, foi um processo dele primeiro contar para a família dele saber que nós éramos um casal. Aí eu pensava assim, na minha ingenuidade. Não, imagina, as pessoas não vão ler edital de proclamas. Quem lê edital de proclamas hoje em dia é. Mas, enfim, foi sair o edital de proclamas, já pessoas entraram em contato parabenizando, né? Foi bem legal, né? Com pessoas que a gente não imaginava, assim, vizinhos, amigos, entraram em contato, pessoas que a gente encontrava, depois falava na rua assim, eu vi lá no jornal, que legal, parabéns. Mas foi um momento, assim, foi um feedback interessante que a gente teve, mas num momento que era de bastante angústia, né? Que é o quê? Vamos assegurar de uma forma mais formal, né, uma relação civil aqui que a gente já instituiu enquanto convivência, mas formalizar isso de uma forma mais segura para que a gente não seja impactado por uma possível perda de direitos nesse sentido, né? Mas a gente já morava junto já há algum tempo, né? Então, esse casamento foi mais realmente uma formalização e eu acho que, enfim, deu um pouco mais de segurança para a gente seguir sem se preocupar com essas questões e também esse feedback positivo que a gente recebeu da maioria das pessoas, inclusive da família dele. Minha família já sabia, tal, mas a família dele, assim, a gente também recebeu bastante apoio, né? Então acho que deu força para a gente conseguir atravessar esse período aí. Jersey, é, assim, estou pensando aqui, né, sobre esse passado recente, né? Agora, levando em consideração você como um artista, como alguém que é um artista, né? A gente sabe, né? Tem essa questão da sensibilidade. Nem sempre. Eu também sou um artista. Eu sei como que é. Então, às vezes a sensibilidade é a flor da pele. É muito difícil até lidar mesmo com a própria realidade, com o mundo, né? E enquanto um artista, como que impacta em você a possibilidade de ter a esperança de que, por exemplo, por mais que exista esse movimento, né, posso chamar de fascista, né, porque a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Mas por outro lado, se você vai em São Paulo, por exemplo, em algumas regiões, você consegue ver, por exemplo, na Rua Augusta, mesmo na Avenida Paulista, famosa, em outras regiões, na Frei Caneca, você consegue ver pessoas, casais LGBTs, andando de mãos dadas na rua. O que parece uma coisa tão simples, mas é tão simbólico e tão importante, né? Você ter a liberdade de andar de mãos dadas. Então, queria perguntar para você como que impacta você como sensibilidade artística, né? Você como artista, como que isso impacta em você estar vivendo um amor nesse momento e mesmo que com todas as dificuldades? Bom, na questão artística, na questão criatividade, não, para mim, nesse sentido, não muda absolutamente nada, né? Agora, digamos, enquanto artista, criador e executador da sua arte, isso não tem nenhum tipo de impacto. Agora, o que reflete, de fato, no contexto todo, digamos, a estabilidade emocional, é o companheirismo. Quem diz que isto não influencia, acho que está enganado, porque em mim, o fato de o Fábio estar por perto, interferindo ou não na minha obra, ele não interfere, mas eu sinto segurança, porque eu tenho com quem trocar informações, tá certo? Porque o Fábio entende, o Fábio aprendeu, né? E consegue entrar no meu mundo. Agora, digamos, na minha relação social, né?
não teve nenhuma repercussão, digamos, significativa ou negativa. Muito pelo contrário, sabe? Uma ou outra pessoa que preferiu se afastar, né, em função de eu ter assumido, né? Não era aquelas pessoas que viviam comigo por muito tempo desconfiavam, sabe? Por quê? Porque eu nunca estava envolvido com mulher, ou se estava, não apresentava. Tive meus relacionamentos lá quando mais jovem, né, com mulheres. Então, quem convivia comigo tinha uma luzinha acesa, né? Mas eu nunca falei, nunca comentei. Então, de uma maneira em geral, houve interferência, houve algum prejuízo, houve, sabe, alguma mudança? Não, sabe? Houve uma tranquilidade, que eu digo, sabe, uma sensação de segurança, tendo alguém do meu lado me apoiando, que isto reflete também na produção de uma maneira em geral. E assim, é muito importante falar sobre isso, porque a gente pensa numa geração, por exemplo, em que os artistas, né, mais famosos, assim, né, de Hollywood, ou então, né, aqui no Brasil, os atores, artistas de novela e tal, eles tinham que criar um casal artificial, né, para poder serem aceitos. É uma coisa assim tão absurda, a gente sabe disso, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente poder ver as pessoas vivendo, né? Eu vejo um casal, por exemplo, a Daniela Mercury. É uma pessoa que, com toda uma história, né? Que a gente conhece, a gente sabe, é uma pessoa que, entre as estrelas da MPB, né? E assim, eu acompanho o canal dela, o Facebook, e às vezes eu tomo um pouco de coragem e vejo o churume que tem, sabe, de comentários ali. Então, ainda existe, por isso, mais do que nunca é necessário, né? A arte é necessária, né? Justamente para quebrar esses paradigmas, né? Então, falando sobre arte e sobre política, eu queria perguntar para vocês, qual que é a possibilidade de mudança desses paradigmas, né, que a arte da política pode proporcionar e que a política da arte pode proporcionar? Aí, quem quiser começar, fica entre vocês. Olha, eu acho que a questão artística, ela, enfim, está muito presente no movimento LGBT, na luta aí pelo reconhecimento da diversidade de corpos, né? A gente vê aí grandes ícones, como, por exemplo, Pablo, que, enfim, coloca ali a cara à tapa. A gente vê o tanto que ela não sofre com fake news, com ataques, enfim, tudo o que ela vem sofrendo só por estar nesse espaço de destaque, né? E o quanto que ela não faz ajuda também a alavancar a carreira de outros artistas LGBTs, mostrando que é possível, né? Para uma pessoa drag queen, como é o caso dela, estar ali, mas também para pessoas trans. A gente tem Lineker agora como, enfim, a artista mais ouvida do Brasil com o novo disco dela. A gente tem Majur, a gente tem Daniela Mercury se assumindo, Lulu Santos se assumindo, a gente tem tantas outras pessoas, e que sempre, se você for pegar as músicas dessas pessoas, elas sempre, de certa forma, falaram um pouco sobre isso, sobre a importância do reconhecimento, do respeito à diversidade, né? Mesmo antes de se assumirem, mas agora ocupando esse espaço e falando mais sobre isso, isso traz junto, principalmente com a juventude, né, um outro sentimento, uma outra forma de lidar com essas questões. A gente vê, por exemplo, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. Então, de 10 anos ali, de uma geração para outra, já dá para perceber o quanto que eles lidam com essa questão de uma forma totalmente diferente. Lógico que tem as pessoas são diferentes, cada um tem sua história, sua formação, tem as pessoas mais jovens também que são intolerantes, mas no geral a gente percebe que da minha fase, assim, da minha adolescência, que foi uma adolescência
em que tinha muito bullying ainda contra pessoas afeminadas, tinha muitas piadas, muitos comentários, e que por causa disso, inclusive, eu demorei muito para sair do armário, tinha muito medo de enfrentar tudo isso, né? Já para geração dele, 10 anos mais nova, isso já é falado com uma naturalidade muito maior. Para você ter noção, quando eu contei para ele que eu era gay, né? Eu já tinha contado para minha mãe um ano antes, e aí eu fui contar para meus dois irmãos, e ele tinha 10 anos na época, eu tinha 20 mais ou menos. Ele estava brincando na rua, eu chamei ele e falei assim: Ó, Andrei, chama Andrei, preciso te contar uma coisa, vem cá. Aí ele entrou dentro de casa, sentou no sofá do meu lado, e eu falei assim: olha, eu sou homossexual e tenho um namorado. Ele olhou para minha cara e falou assim: tá bom, posso voltar a brincar? Foi uma reação que eu não esperava, mas que demonstra a naturalidade disso, né? Por quê? Porque ele já tinha muitos contatos com outras pessoas na mídia, né? Que eram LGBT, que falavam sobre isso, então para ele já era uma coisa natural. Para as pessoas mais velhas já é um pouco mais difícil, né? Porque elas pensam assim: ah, na minha época não era assim. Não é que não era, é que as coisas eram mais escondidas, né? E eu acho que a política ela tem que se aproveitar disso também, né? A organização, por exemplo, das paradas LGBTs, elas são muito importantes para impulsionar temas políticos também, a partir da arte, né? Então, esse ano teve o tema unificado que foi proposto, né? Que era justamente para se pensar na renovação do poder legislativo para eleger pessoas LGBTs, né? Pessoas mais diversas no legislativo, a importância disso para isso se reverter em políticas públicas para essa população, que é uma população que precisa de um cuidado específico, uma população que sofre mais com doenças mentais, é uma população que sofre, que comete mais suicídio, uma população que enfrenta mais violência, é uma população, enfim, tem tantos é, tantas dificuldades que precisam ser enfrentadas, que precisam de políticas públicas e que a visibilidade que os artistas têm ajudam muito a impulsionar esses temas, né? Gercy, e assim, você sentiu, ele comentou sobre o seu receio, né, de assumir, né, de passado. Afinal de contas, você viveu também um período que era mais difícil ainda, né, não se falava em absoluto, né, a respeito, né. Então, como que foi para você superar esses receios, né? E não que seja possível superá-los totalmente, porque afinal de contas, né, a gente ainda vive numa situação meio, né, receosa. Mas como que é para você? Como foi para você passar por esses medos e chegar a hoje? Eu te confesso que foi muito difícil para mim, foi uma tortura psicológica. Porque, primeiro, eu venho de uma educação religiosa muito rígida, porque eu estudei em seminário. Eu fiquei 10 anos em seminário. A estrutura religiosa familiar também era nesse sentido, entendeu? Depois eu saí, quando me desliguei do seminário, eu entrei para trabalhar na minha vida de profissão numa multinacional em que Deus me livre e guarde se soubessem que eu tinha alguma tendência à, à homossexualidade. Então era uma coisa assim maluca, para disfarçar de tudo quanto é jeito. Então eu tinha que ter comportamento de macho, eu tinha que namorar mulher, eu tinha que falar de mulher. A minha primeira iniciação levada pelos colegas foi na zona, pra você ter noção. Entendeu? Por quê? Porque eles não admitiam que uma pessoa como eu, né, muito estudado, e aos 23 anos, virgem. Não, você tem que ir para a zona, porque senão você é viado. Imagina o termo, não ser viado, então vamos para a zona, né? Muito bem. Então, e sabe todo aquele, aquela chacota que se fazia sobre
sobre a questão do cara ser gay ou não, né? Então, eu não conseguia admitir que alguém pudesse desconfiar, tá certo? Então, eu me podava, não me manifestava, sabe? Fugia de tudo quanto é assédio, de todo jeito, ou seja, era uma pessoa infeliz, entendeu? Então, por quê? Era amargurado, porque eu não conseguia ter um relacionamento bom, porque com mulher eu não sentia, eu a coisa não evoluía, mas eu era sempre atraído afetivamente pelo masculino. Mas então ficava naquela coisa, é uma grande amizade, sem toques, sem aproximação, sem até nunca contar para a pessoa, para o meu amigo, por quem eu era apaixonado, porque nem eu entendia o que era aquele sentimento. Para mim era apenas uma grande amizade, mas era uma amizade cheia de ciúmes, cheia de atitudes de possessão. Por quê? Porque eu não conseguia me manifestar, entendeu? Então, vários amigos, que são amigos até hoje, mas eles não, ou perceberam e ficaram na deles, ou não sabem até hoje que eu fui apaixonado por eles, tá certo? Nunca vi pelado, nunca toquei, sabe assim, tocar um toque mais íntimo, né? Nunca aconteceu. Mas aí eu fui amadurecendo e encontrando pessoas pelo meu caminho até que chegou um momento que não deu para segurar, não deu mais para segurar, entendeu? Então eu comecei a me relacionar extraoficialmente. E a coisa mudou completamente com a entrada do Fábio, porque o Fábio me deu segurança. Ele veio tão seguro, imagina um garoto de 18 anos, eu com 50 e poucos. Ele veio com toda essa segurança dele, e eu que comecei a falar, opa, peraí, então eu tenho um suporte, né? Eu tenho um, sabe, alguém que vai me dar apoio. Então eu não vou ser massacrado sozinho, né? Então, com dois fica mais fácil. Então, com toda essa segurança que ele me deu, aos poucos eu consegui trabalhar a minha questão psicológica, de eu me aceitar e de eu dizer assim, olha, eu tenho que ser feliz. Quem gostar de mim vai ter que gostar desse jeito, porque se quiser, tchau, porque eu procuro outro caminho. E dito e feito, e é assim que está sendo feito. Sabe, enquanto gay, eu gostaria de fazer uma pequena fala e pedir para vocês comentarem depois, em seguida. Eu já passei por várias situações, estudei em várias escolas, passei por bullying, apanhei, é, sofri, enfim, né, vários tipos de violência, tanto física como, né, enfim, psicológica, né? E fico pensando que estar desse lado, eu paguei um preço, mas estar do lado oposto, no sentido de estar daquele que agride, seria muito pior. Então, se para não estar do lado oposto eu tiver que passar por tudo de novo, eu passaria. Porque eu prefiro mil vezes estar do lado, no sentido de estar do lado certo, e por mais que não ache justo, né, que ninguém precisasse passar nenhuma violência nunca, né, nunca mais. Entretanto, estar do lado das pessoas que sofrem isso me coloca na posição de saber que eu não estou do lado de quem oprime, de quem acorda assim, e pensa, puxa, o que eu vou fazer hoje para oprimir alguém, né? Então, gostaria de fazer essa fala e pedir para vocês comentarem isso. É, eu acho, Pedro, a gente se sente confortável nessa vida quando a gente vive a nossa verdade, né? Então, se essa é a nossa verdade, e é um processo, o processo mais difícil é o de se aceitar, eu acho, né? É de entender o que você sente e se aceitar. Daí, a partir do momento que você se aceita, eu acho que aí você liga o botãozinho lá e, e passa a, a não ligar muito para o que as pessoas vão pensar a respeito da gente. Lógico que a gente tem sempre o medo de sofrer
a famosa violência, né? Mas eu acho que o importante é isso, é a gente viver a nossa verdade, né? E a minha verdade era, além de me sentir atraído por homens, me sentir atraído por homens mais velhos, né? E isso que eu fui entender depois veio desde lá da minha infância, assim, essa atração por homens mais velhos, né? Então, a partir do momento que eu passei a buscar a minha verdade, que era me relacionar com o homem, não tinha por que também eu esconder essa outra verdade, né? Que era a atração por homens mais velhos. Então, a gente já chutou o balde todo de uma vez, né? Mas eu acho que essas outras pessoas que respondem aquilo que elas não conhecem ou aquilo que elas temem com violência, é porque elas não estão vivendo a própria verdade, sabe? Porque se a gente vive numa sociedade, todos estamos aqui com o mesmo propósito, que é de levar uma vida tranquila, né? Que a gente sabe que é uma vida que vai ter um fim, a única certeza que a gente tem é que vai ter um fim, e a gente precisa viver esse período que a gente está aqui na Terra da melhor forma possível, não faz sentido você se incomodar com a forma como o outro está vivendo, né? Se você se incomoda com a forma como o outro está vivendo, é porque aquilo, de certa forma, faz você se questionar sobre a sua própria verdade, né? E é contra isso que você luta, não é contra o outro, é contra você mesmo, né? Contra o fato de você não estar podendo viver sua própria verdade, né? Então, com certeza, eu prefiro estar vivendo a minha verdade com a minha tranquilidade e tendo que lidar com essas situações, mas encarando essas situações de frente, do que estar do outro lado reprimindo alguma coisa. Na minha opinião, os, o- os homossexuais mais frustrados são aqueles que combatem de todas as formas aqueles homossexuais ou aqueles gays que se assumiram. O homofóbico é o gay frustrado, sabe? Por que razão ele tem que se incomodar com a minha vida? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto, o prazer que eu tenho de estar com o Fábio. O que tem a ver com a vida dele? É porque ele, sabe, tem medo de que alguém descubra que ele também tem essa vontade ou essa necessidade, mas ele não consegue, ou ele não quer assumir. E tem aquele que defende, certo? Quer dizer, que ataca toda hora, mas na calada da noite, lá no escurinho, né? Ele vai se satisfazer com outro homem, embora ele tenha marido, esposa, tenha filhos, é o marido exemplar, a família, Deus, pátria e família, sabe? E tal, mas lá no fundo, e tá, ó, nós conhecemos muitos casos assim, viu? A gente conhece. O dia que eles souberem, o dia que esses caras souberem que nós sabemos, tá aqui, ó, palma da mão. Eu não gosto de generalizar dessa forma, falar que todo homofóbico é homossexual enrustido, né? Mas o que eu entendo é isso, assim, tem alguma coisa na presença daquela pessoa que incomoda ela internamente, né? E a gente, mas assim, a gente sabe, como eu falei, eu em algum momento não fui assumido, me assumi só lá para os meus 20 anos, e antes disso eu precisava dessa afirmação de que eu não era, né? Por causa dos meus círculos sociais, e a gente fazia isso, a gente reproduzia aquilo que a gente via, né? Então, se a gente vê os nossos amigos xingando o outro de viado, de bicha, de boiola, e a gente quer se afirmar naquele lugar de que a gente não é aquilo, a gente vai chamar também. E eu, assim, me envergonho muito de já ter feito isso na minha vida, né? Mas é isso, tipo, é uma tentativa de uma afirmação interna nossa, né? De algo que a gente não é, que não é a nossa verdade. E também é assim, é impossível que de uma maneira ou de outra a gente não reproduzir
um pouco da violência na qual nós somos vítimas, né? De uma forma ou de outra, né? E a gente vai aprendendo com o tempo, né? O lado bom de ter a internet, o lado bom de ter essa comunicação facilitada hoje em dia é justamente que a gente pode soltar a nossa voz, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, essa semana eu assisti várias entrevistas com a Erika Hilton, que é sempre inspirador ver as palestras, as entrevistas com ela, é uma pessoa incrível, né? E ela fala sobre homens supostamente héteros que depois que eles gozam, depois que eles conseguem o que eles querem, né? Eles se transformam e falam, não, mas espera aí, eu não sou gay, eu não sou, né? E que não é uma coisa muito mais comum do que se imagina, não é mesmo? Então, é bem interessante isso. De fato, pode não ser uma correlação exata, né? De que todo homofóbico seja. Mas uma coisa é certa, né? Tem até uma frase famosa, né? É do Freud. Quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais sobre si mesmo do que sobre o Paulo, né? Então, é basicamente isso, né? A pessoa que ataca tem alguma coisa mal resolvida dentro de si e, infelizmente, ela às vezes está tão com a cabeça cheia da sua alienação que ela não se permite ver. Mas algumas pessoas se permitem. Eu já vivi para ver isso, para ver pessoas que eram homofóbicas, pessoas que tinham uma mentalidade assim e que mudaram. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Pessoas que passaram a ter uma aceitação. Então, aí existe a possibilidade, né? Inclusive usando a educação em todo sentido, né? Não só a educação escolar, inclusive a Bill é uma pessoa que pode muito bem falar sobre isso, porque ela é professora. Então, tipo, a educação escolar e a educação informal, a educação que a gente faz ouvindo um podcast. Então, a partir da comunicação, ainda assim, é possível a gente conversar, dialogar e mudar algumas mentalidades, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês já viram isso acontecer, essa mudança, e como que foi para vocês presenciar essa mudança de perspectiva, né? Que as pessoas têm em relação a vocês, a relação de vocês. Eu não me lembro especificamente de nenhuma situação em que, porque, sei lá, assim, abertamente, eu nunca senti a rejeição, né, ao fato de eu ter me declarado homossexual. Entendeu? A rejeição foi uma coisa assim muito velada, né? Então, aqueles os que eu conheço do meu círculo de amigos ou de seu círculo social, que tem algo que são contra, eles continuam contra, tá certo? Agora, referente à minha fala anterior, é que são pessoas da sociedade, não ligadas a mim, mas que a gente conhece, pessoas públicas, né? Que têm esse comportamento e que eu disse que são daquele grupo Deus, Pátria e Família, mas na calada da noite, né? Se revela. Mas eles não são do meu círculo. Dentro do meu círculo, aqueles que tem esse tipo de rejeição, continua que eu não dou bola, né? Aliás, eu não permito que ele chegue a falar alguma coisa, porque se chegar já sabe. Como eu estou muito seguro, né? Se fosse lá atrás, né? Há 20, 30 anos atrás, eu entraria em depressão, estaria assim, baixo astral, tal, né? Hoje não, cara, não adianta vir querer tirar onda, porque eu surfo na onda dele, sabe? Entendeu? Porque quando houve essa tentativa, né, de fazer piadinha, a piadinha ele teve que engolir, sem ofender, sem brigar, mas tentando, sabe? A pessoa quando faz uma piadinha e tenta te constranger, sabe? Você dá com os dois pés no peito, e o cara fez, não, eu tava brincando. Eu falei assim, então, respondi sua brincadeira, sabe? Então eu não tenho um exemplo assim de mudança de opinião ou de postura. Não me lembro.
Eu também não me lembro de nenhum caso específico, não. Eu acho que tem gente assim que não tenha mudado de opinião, mas que depois, com a convivência comigo ou com a Respeitar. gente, passa a compreender melhor como as coisas funcionam, né? Ou passa a respeitar, né? Pelo menos isso, porque a gente se dá, a gente sim, a gente impõe respeito, sabe? Porque tem muito disso, né? Nós temos uma postura nós somos pessoas, nós dois somos pessoas conhecidíssimas, formadoras de opinião, que não brinca com aquilo que está fazendo, que faz sério, somos competentes naquilo que fazemos, então não admitimos gozação em cima disso, porque sabe que tem troco, e tem um troco assim, com categoria, sabe? Menos da minha parte, a categoria mais do Fábio, porque eu sou meio coiceiro, né? Mas dou um coice bem dado, entendeu? Então, depende muito da postura de cada um, sabe? Então, como diz a gíria, nós não somos bichinha pão com pão, como é que fala? Pão com ovo. Pão com ovo. A gente é. A gente é uma bicha com classe. Assim, eu vejo assim, eu tenho amigos que são professores que falam sobre como, embora ainda exista homofobia nas salas de aula, né, dessa juventude, nessa adolescência atual, existe também pessoas que já falam, puxa, mas você é tão ultrapassado, puxa, mas você é tão antigo, já está tendo essa resposta também, sabe? Dentro das escolas, por parte da nova geração, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, a gente sabe que ainda existe essa repressão de certos setores religiosos, enfim, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, Fábio, o que você diria para esses adolescentes, para essas pessoas, assim, sabe, seus 15, 16 anos, que estão, assim, se descobrindo, que estão passando por essa fase e que muitas vezes não tem nem com quem contar, sabe? O que você diria para essas pessoas? Tá. Antes, eu só gostaria de complementar uma coisa sobre o que o Joyce falou antes. A gente tem essa postura, a gente impõe o respeito, mas é algo que não deveria ser assim, né? A gente deveria ser respeitado independente disso, pelo que a gente é. Eu acho que essa divisão. Existe homofobia também dentro do meio LGBT, né? Existe LGBTfobia dentro do próprio meio, né? Essas classificações que são feitas, né? Da bicha pão com ovo, por exemplo, é um exemplo disso. Então a gente precisa aprender a se respeitar dentro da própria classe também. E eu acho que a gente, como pessoas públicas, exigir também que as pessoas sejam respeitadas independente da forma como elas se coloquem na sociedade, né? É, e para os jovens, o que eu tenho para falar para eles é que, bom, primeiro que hoje em dia a gente tem mais políticas públicas, a gente tem centros de acolhimento, a gente tem pessoas disponíveis para ouvir os problemas, para acolher, para ajudar naquilo que for preciso. A gente sabe que em muitas famílias é, é, os jovens ainda passam por essa dificuldade de aceitação, muitos ainda são expulsos de casa, muitos preferem, inclusive, sair de casa, só se assumem quando entram numa universidade fora, ou quando por algum motivo sai de casa, vai morar sozinho. É, muitos preferem morar, inclusive, longe dos pais para poder viver isso. Mas o que eu tenho a dizer é: muitas pessoas sofreram muito para a gente chegar nessa fase em que estamos e que hoje tem muito mais pessoas disponíveis para fazer esse acolhimento, né? E que, se precisarem de alguma ajuda, não guardem isso, procurem ajuda, né? Não esperem cair numa depressão, não esperem a situação ficar insustentável, né? Eu acho que numa epidemia de saúde mental que a gente vive, eu acho que isso, para todo mundo, mas especialmente para as pessoas LGBTs que têm ainda essa dificuldade a mais,
o buscar ajuda, que não é uma ajuda das redes sociais, as redes sociais só atrapalham, buscar ajuda no mundo real, né? O quanto antes é o mais importante. Gercy, se você pudesse encontrar a sua versão de hoje, né, com mais calma, com mais tranquilo, que aprendeu a lidar com essas violências do mundo, a maturidade tem essas algumas benesses, né? A gente aprende a lidar com as violências do mundo. Se você pudesse encontrar com a sua versão novo, quando você ainda tinha tudo para viver e tudo isso e com todos os medos, né, de se assumir, viver nessa sociedade. Se você pudesse encontrar com essa versão de si mesmo, o que você diria? Não sei o que eu diria, porque o Jersey de hoje, com o Jersey de 40 anos atrás, que foi quando eu tinha 30, 35, tá? Quando a coisa começou a fervilhar dentro de mim e que isso me angustiava, né? E que foi o momento em que a coisa explodiu, perto dos 40 anos. Eu não sei, cara. Se hoje eu pudesse dizer alguma coisa para aquele Jersey, eu diria, Jersey, vá em frente e viva a sua verdade. E sem se preocupar com a opinião dos outros, tá certo? Agora, é fácil falar isso. O problema é viver isso. Porque quando você, porque isso significa o seguinte: encontrar o Jersey significa retroceder à década de 70, 80, tá certo? Em que a sociedade era muito homofóbica. O meu círculo era muito homofóbico, certo? Dentro, você vê, dentro de uma empresa, uma multinacional, em que as mulheres que trabalhavam lá dentro eram apenas as secretárias. O resto era homem, entendeu? Então era um ambiente assim muito machista, extremamente machista. Mas, enfim, é difícil você dizer para a pessoa que ela tenha que viver a verdade dela, mas é o caminho. Então, acho que essa mensagem ela serve para todos nós, para todos e para todas nós. É uma mensagem de também ser assim, né? Acho que agora eu gostaria de falar sobre, embora seja um programa de entrevista, né? Nosso programa, nossas regras, né? Queria falar também sobre a questão de criar um seu espaço seguro pessoal, psicológico, assim, criar o seu espaço mentalizando mesmo. Quando eu passo por alguma situação assim, eu mentalizo como se eu tivesse uma espécie de um globo de vidro em que a intolerância, essas coisas não penetram, porque de fato cada um oferece o que tem de melhor, né? Então, as pessoas intolerantes vão oferecer o que ela tem de melhor para o que elas têm de melhor para oferecer, que é a intolerância. E eu sinto muito por elas, porque afinal de contas são vidas perdidas. Afinal de contas, como diz aquela velha e maravilhosa canção, gente é para brilhar. E se a gente pode nascer para brilhar, para trazer coisas boas para o mundo, para inspirar as pessoas ao redor a serem alguém melhor, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas desperdiçam o próprio brilho. Mas, felizmente, eu estou conversando com duas pessoas que, no ramo da arte e da política, estão trazendo brilho, estão trazendo esperança para a gente. E eu gostaria de agradecer vocês por isso, porque vocês representam justamente essa a possibilidade. A gente não vive de esperança, mas esperançar tem que fazer parte das nossas vidas. Assim, a gente precisa ter esse hábito de esperançar. Então, sobre esperançar, sobre arte, vocês têm alguma coisa para falar sobre o futuro? Planos, projetos, coisas relacionadas à arte, à política, para nos falar? Bom, o principal plano agora é ser eleito vereador aqui em Valinhos. É o meu grande objetivo. A gente está também com projetos da Lei Paulo Gustavo acontecendo. O Jersey começou a pintar essa semana um mural
numa escola na zona rural aqui de Valinhos, um mural enorme, vai pintar todo o muro da frente da escola. Então, começou essa semana, já terminou de preparar todo o desenho hoje. Estamos aí na expectativa agora da abertura de editais da Política Nacional Aldir Blanc também, para escrever mais projetos para o Jersey participar. Está investindo bastante na carreira internacional, está sendo representado por uma galeria lá em Munique, né? E que está sendo também a realização de um grande objetivo, Sim. né? Mas é isso. E meu, assim, hoje o foco é da hora que eu acordo até a hora que eu durmo é a candidatura, né? Sai para a rua para panfletar, para conversar com as pessoas, ou agora que volta para casa, abre internet, redes sociais, WhatsApp, e a gente está nesse objetivo aí, tem mais um mês e 2 dias pela frente. Eu gostaria de aproveitar só Meu uma Deus. oportunidade, se você me permite, só um momento, Jersey, que fazer uma autocrítica. Porque eu acho que, por que não, né? Na entrevista anterior que nós fizemos, eu perguntei para você sobre como que é adentrar nesse universo da política, que é um universo que cheira a mofo, que é um universo que cheira a tapete velho, a terno feio, sabe? E aí, fazendo uma autocrítica, infelizmente a política acabou sendo associada ao que tem de mais podre, porque algumas pessoas se apoderam dela, né, como forma de se beneficiar, e querem que a gente acredite que a política é só isso, inclusive o que eu falei, que é só essa parte feia, que essa só parte do mofo, essa parte do cheiro de naftalina, né? Então, assim, a política não precisa ser isso. É muito pelo contrário. Ela pode ser a política das cores, a política da esperança, do sorriso, da alegria, da diversidade. Então, essa política não precisa ser o que eu disse que era na entrevista anterior. Então, eu queria fazer aqui a minha meia-culpa sobre isso. Joyce, desculpa. Então, continuando, da minha parte, além daquilo que o Fábio falou, né, do projeto Mercado Europeu, do mural, né, a segunda etapa do mural, tem ainda o lançamento do meu livro. O meu livro tem data agora já marcada, 14 de março de 2025, é a data reservada para o grande lançamento, que é um projeto do grupo Ocupe Arte, que é gerenciado pelo Genivaldo Amorim e Tomás Cajueiro, que são dois amigos, né? O Tomás hoje reside em Barcelona, não sei quando volta, porque ele terminou do doutorado dele, o Genivaldo aqui. Então, através das redes sociais, eles conseguem administrar esse tipo de coisa. Então, esse projeto, o projeto do livro, vai fazer um recorte na minha trajetória de 50 e tantos anos de vida artística. Mas digamos, quem pensa, aliás, é um projeto do PROAC, é, renúncia fiscal do governo do Estado de São Paulo. E a curadoria principal, né, é do Genivaldo Amorim você é o Co-curador. co-curador do meu livro, Fábio Cerqueira, porque ele tem uma larga experiência como curador, né, em exposições, etc. e tal. Então, além dessas questões, né, eu continuo cheio de projetos enquanto tiver energia, que esta energia acabe só quando eu completar 120 anos de idade. Entendeu? Por isso eu estou cercado de bons médicos, que eles têm a corresponsabilidade de me manter lúcido, saudável, cheio de energia para chegar lá. Arrasou, arrasou. Jersey, agora eu vou terminar. Antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que não é uma pergunta inédita, mas pode ser. O que é ser artista? Ser artista é viver a verdade do seu sonho, da sua imaginação. O verdadeiro artista,
Porque tem muita gente que se diz artista e não acrescenta nada. É um, digamos, é um turista que faz alguma coisa. Mas ser artista é criar um mundo imaginário, ou transformar o mundo que te cerca provocar um outro olhar para o espectador, tá certo? Então, isto te leva para uma outra dimensão. Este é ser artista, este é o verdadeiro artista. Provocar um outro olhar sobre tudo que cerca você. Foi isso que Van Gogh fez, foi isso que Picasso fez, foi isso que Monet fez, sabe? Todo aquele povo que rompeu com a Academia Francesa, porque os que vieram antes, eles eram apenas digamos, os que sacramentavam aquilo que acontecia dentro, ou seja, temas religiosos, temas da nobreza, etc. e tal, porque não existia máquina fotográfica. Quando a máquina fotográfica chegou, então o artista teve que se reinventar. Ou seja, busca um outro olhar, provocar uma outra solução, um outro olhar sobre tudo que nos cerca. Isto é ser artista. Fábio, eu falei que ia ser a última pergunta, mas eu menti. Fábio, falando sobre ser artista e provocar no outro a possibilidade de ter um outro olhar, como que você traz isso para a política e como que você pretende trazer isso enquanto vereador? Aí eu vou puxar não exatamente para a área das artes, mas da cultura, né? A cultura enquanto o nosso modo de viver, o nosso modo de se colocar é, em sociedade, em relação à natureza, enfim. É, a gente compreendendo que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente propõe, tudo que a gente pensa é resultado de uma construção que começou lá no momento do nosso nascimento, né? Que envolve questões biológicas, mas que também envolve questões sociais, né? A forma como a gente percebe, né? Os nossos sentimentos percebem o mundo, é o que faz a gente ser o que a gente é hoje, a gente passa a entender muitos movimentos de como as coisas funcionam na política, na sociedade, né? E entendendo isso, a gente consegue trabalhar melhor, propor coisas diferentes, propor novas soluções para os velhos problemas, né? Porque os problemas, eles infelizmente são os mesmos já há muito tempo, né? Mas eu acho que essa percepção, que essa nova ideia, essa nova visão a respeito da cultura traz, ela é fundamental para que a gente consiga superar ou buscar superar esses problemas, né? E a arte ela é uma forma de comunicar a nossa cultura, né? Então, a arte ela tem que estar sempre presente também, porque a gente entende a nossa cultura também através da arte, ou principalmente através da arte, né? Através da o diálogo também é uma arte, se for pensar dessa forma, né? É uma forma de comunicar isso tudo que é o que faz a gente ser o que a gente é, né? Então, essa acho que é a grande contribuição da cultura no meu pensamento, daquilo que eu pretendo fazer na política. Então é isso, gente. Antes de encerrar, então, só falando assim rapidamente, né? Afinal de contas, se você assiste um filme e você consegue se colocar no lugar daquele personagem, se você vê uma escultura e aquilo te toca de uma maneiras que você nem conhece, se você, enfim, toda forma de se deixar provocar, né? E de se deixar, se permitir, né? Vamos nos permitir, né? Já dizia, já diz Lulu Santos. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa entrevista. Tem alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito que eu não fiz? Não, acho que não nenhuma pergunta, mas teve uma pergunta que eu acho que eu gostaria de complementar, que era a Fique à vontade. respeito de dicas para os jovens, né? Eu acho que tem uma coisa que se eu tivesse entendido melhor
na minha juventude, na minha adolescência, talvez eu teria lidado com a questão da minha sexualidade de uma forma mais tranquila, que é que amigos não são insubstituíveis, né? A gente sabe que às vezes para viver a nossa verdade, a gente vai precisar se afastar dos amigos, mas a gente vai encontrar tantos outros amigos pela vida, né? Seja muito, em outros ambientes de estudo, ambiente acadêmico, trabalho, balada, é, enfim, existem tantas possibilidades. Muitos dos amigos que a gente cria lá na infância fica um sentimento, né? Mesmo que a gente não tenha mais contato, mas aos poucos a gente vai percebendo que outras pessoas vão chegando na nossa vida e vão tomando uma importância ou igual ou talvez até maior, né? Então, não tenha medo de viver aquilo que você é, com medo de perder as suas amizades. Puxa, acho que eu não poderia pensar em uma maneira melhor de encerrar essa entrevista, senão com essa mensagem. E eu gostaria eu mesmo de ter ouvido essa mensagem na minha juventude, então eu passo adiante ela e faço das suas palavras as minhas. Mais uma vez eu agradeço, Gercy e Fábio, vocês foram fantásticos, e eu gostaria de deixar já um pré-convite antes de você lançar o seu livro, Gercy, para a gente conversar sobre ele, sabe? E fica aqui e o meu agradecimento. Sou muito feliz porque esse canal ele só existe para essa finalidade mesmo, para poder encontrar pessoas com as quais eu possa dialogar e trazer a esperança, né? Eu trago aqui o que eu gostaria de ter tido também, sabe, na vida toda, e que é sempre possível trazer, que é essa esperança mesmo. Muito obrigado, gente. Valeu. Eu estou à Olha, aqui, ó, disposição. aqui a Marilida Silva, Silva Cerqueira está aqui é, se manifestando. Aqui. É só amar. Então, É minha mãe ela. perfeito. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bill Dias, maravilhosa artista plástica, que eu também recomendo aqui, incrível. E já está aqui o link do Instagram delas. E também vai estar aqui na descrição o link do Instagram, redes sociais, etc., do Fábio Sequeira e do Gercy Macari aqui também. É isso, gente. Até a próxima, então. Até a próxima. É só me chamar sobre a entrevista do livro quando você quiser, só mandar um aviso, venha, que eu estou à disposição. Vai fazer a Inês Brasil? Me chama que eu vou? Oi? Igual a A Inês Inês Brasil, me Brasil. chama que eu vou. Sim. Me chama que eu vou. Valeu. Até a Tchau, próxima, gente. tchau. Até a Valeu. próxima. Um abraço. Valeu, Paula. Valeu. Até breve. Até breve. Peraí, antes de terminar. Viu? Entrevista maravilhosa. Aí pronto, agora com isso terminamos.